Everybody, good morning, good afternoon, good evening. How are you doing? Teacher Bianca here. And today we are going to study about the numbers in English. Hoje nós vamos estudar sobre os números em inglês. Vamos desvendar esse mistério. Números é algo que geralmente agarra bastante na pronúncia, na escrita, no jeito certo de usar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles juntos, ok? Os números são essenciais, né? Saber usar os números é muito importante porque nós vemos números o tempo todo. Número de telefone, preços, horas, datas. Então é importante a gente saber pronunciar e escrever corretamente, tá? Então, durante toda a aula, vá repetindo a pronúncia dos números. E também, quando você tiver a oportunidade, escreva, copie um pouquinho, porque pode haver situações em que você vai precisar escrever um número por extenso, um relatório, uma prova, um teste de proficiência. Então, é importante que você saiba falar e que você saiba escrever corretamente. Como o inglês é um idioma novo para você, imagina que você está sendo alfabetizado, alfabetizada novamente. E a criança, quando está sendo alfabetizada, ela escreve, ela copia. Então, a escrita faz parte do processo de fluência, tá? Não tenha preguiça, copie, escreva. Imagina que você é uma criança aprendendo a ler e escrever tudo de novo. E isso vai te ajudar na hora de escrever, a decorar a palavra, a treinar a pronúncia. Sempre escreva pronunciando em voz alta. Você vai receber um áudio com a pronúncia dos números. É importante que você repita, escute, pratique em casa também, ok? Então, começando aqui pelos números cardinais, ok? Eu gosto muito dessa tabelinha porque ela é bem completa. Então, vamos repetir aqui do 0 ao 10. 0, 1, 2. E o número 3, gente, não é tree. Tem o TH. E sempre que aparece o TH em inglês, a gente coloca a língua entre os dentes. Se você não faz isso, você vai certamente falar a palavra tree, que é árvore, e não o número 3. Então, você vai fazer a língua entre os dentes. Three, ok? Three. Então, é zero, não é on, mas one. One, senão você fala on também. E é one. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Não precisa falar a letra G. Eight, nine, ten. Não é den, mas é o som de T. Ten, ok? Do 11 ao 20, vamos lá. 11 to 12. 11 to 12. Do 13 ao 19, a gente vai ter essa finalização, sim, e é importante que você puxe, prolongue essa pronúncia, senão, olha só, vai parecer com as dezenas, ok? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok? Então, você precisa prolongar. Mais uma vez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20 está escrito 20. E tudo bem se você falar 20 no inglês britânico, ou seja, na Europa, por exemplo, eles vão prezar o som da letra T. Mas no inglês americano, que é mais utilizado, a gente não fala esse T, a gente fala 20, ignora o T. Então, você vai ouvir muito mais as pessoas falando 20. Então, eu falo de um jeito e escrevo de outro. Por isso é importante treinar a escrita também, tá? 20. Nas dezenas nós falamos 21, 22, 23, né? Mas esse E a gente não vai falar end, tá? Você vai falar 21, 22. E aí a escrita é importante, porque na escrita tem o hífen e ele é obrigatório quando você fragmenta a dezena, tá? Na fala você não vai se preocupar, mas na escrita é obrigatório. Então, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ok? Cheguei no 30. No 30 a pronúncia é 30. Posso falar 30? Pode, no inglês britânico. O americano, que é mais usado, 30.
Mesma coisa, na escrita tem o hífen, na pronúncia eu vou direto. 31, 32, olha o TH. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, essa pronúncia é tipo assim, 30, mas com o TH, 30. E o 40, nós falamos 40. Então, ignora aqui o T, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, cuidado, o 5 é 5. O 15 eu puxo, 15. E o 50 é 50. Olha o 13 é 3. O 13, 13. E o 30 é 30. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a pronúncia, tá? 51, 52, 53, 54, 55. Vai repetindo. 56, 57, 58, 59, 60. Let's go. Repeat. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. E o 70 também. Você pode falar 70, mas é mais comum 70, ok? Sem falar o T. 71, 72, 73, repeat. 74, 75, 76, 77, 78, 79, ok? O 80, gente, o 8 eu falo rapidinho, ó, 8, 8. O 18 eu puxo, 18, 18. E o 80 é 80, um som de R, tá vendo? 80. Então é 8, 18, 80. Let's go, repeat. 81, 82, 83, cuidado com 3. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ok? Então, é importante, volta aí, repete mais uma vez, treina um pouquinho a escrita, é importante que você vá se acostumando, tá? E as centenas agora? Eu gosto bastante dessa parte aqui dos números, porque facilita um pouco. A gente acha que é difícil, mas não é. Olha só, é bem simples. Como falar centenas em inglês? O inglês acaba sendo um pouco mais fácil. O 100, as centenas, são representadas por essa palavrinha aqui, ó, 100. Então, todas as centenas vão ter essa palavra 100. Você vai indicar que centena é essa. É 100, então coloca o número 1, 100. Fácil. É 200, coloca aqui, ó, 200. É 500, coloca o 5, 500. Pronto, simples assim. Ah, mas e se eu tiver que fragmentar? Por exemplo, 502. 500, 500, e and 2. 2. 502. Simples assim. Ah, Titi, mas se for um número maior, né? Tipo, mais difícil. 543. 500, 500 e and 43. Como que é o 40? 40, coloca o hífen 3. 543. Você segue a ordem, tá? Então, as centenas são representadas pela palavra 100. Grava isso aí. 100, 101, 101, 200, 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, sabendo as dezenas, você vai casar aqui com as centenas, tá? Chegamos no 1000, nos milhares. A palavra 1000 em inglês é esse palavrão aqui, ó. 1000. Esse é o 1000. Então, 1000 é a mesma coisa. 1000. 2000. 2000. 10.000. 10,000. 100.000. Coloca o 100, depois a palavra 1000. 100,000. 1 milhão. 1 million. 10 milhões. 10 million. Ok? Então, vamos treinar aqui com calma. As centenas, a gente viu que eu posso falar esse and, né? 502, 543. Esse and, ele é opcional no inglês americano.
Já no inglês britânico, ele é obrigatório. Então, se você estiver num país que fala inglês americano e quiser ignorar esse and, tá tudo bem. Mas lá no Reino Unido, né, na Europa, é importante, é obrigatório colocar o and, tá? Então, depende da região que você estiver. Vamos praticar um pouquinho, que tudo fica mais fácil. E eu vou te dar uma diquinha de ouro aqui, ó. Presta atenção. Começando pelas centenas. Então, 187. Eu vou seguir a ordem do português. Cento vai ser 100 e and 87. 87, ok? Ah, ainda estou com dificuldade. Vai consultando a tabela. São esses números assim que vai te ajudando a gravar. Você vai aprender muito mais com números misturados assim do que se você ficar lendo a tabela, tá? Então coloca um tanto de número aleatório numa folha e começa a colocar, escrevê-los em inglês, falar em inglês, tá? 1993, devagar. 900, 900 e and 93, 93, ok? 2020, vai devagar. 2000, 2000 e 20 and 20, 2020. 341, 300, 300 e and 41 é o 41. 212, 200, 200 e and o 12 que é o 12. Agora, se for um número grande, teacher, relax. 10.698, 10 mil primeiro. 10,000, 600, 600 e and 98, 98, ok? Então, você segue a ordem. Agora eu vou te dar uma dica em relação aos milhares que tem 4 algarismos. Por exemplo, aqui, 1993, 2020, esse aqui passou. Então, só os que têm 4 algarismos. Você pode falar completão assim, ou você pode falar do jeito mais natural, né? Que é mais utilizado pelos nativos, que é dividindo esse número no meio. Como assim, teacher? Esse 1993, eles falariam 1993, que seria 1993, ok? Quando eles falam 1993, eles estão dizendo um número só, 1993. Aí você vai juntar e vai formar o 1993, tá? Então é muito comum, você pode ouvir ou falar um número completo, mas é mais provável que o nativo vá falar assim com você. 2020, tudo bem, 2020, mas você pode dividir no meio, 20, 20. Então, você vai falar 20, 20, ok? Outro exemplo, para ficar mais claro. 1863. Você pode falar completo, que seria 1860. Opa, 63, tudo bem? Ou você pode falar 1863, que seria 18 e o 63, 63, ok? 1863. É muito mais comum. Agora, só cuidado com os números que forem tipo assim, ó. Por exemplo, 2004, né? Eu quero dividir no meio, teacher. É mais prático, mais natural. Ok, beleza. Vou dividir. Aí eu vou falar o 20, 20, ou 4. O que é esse ou, teacher? Esse ou está representando zero. Ah, não posso falar zero? Eles não falam assim, tá? Eles vão representar esse zero como ou, tá bom? Ah, mas por que isso? Porque se você não fala isso, você vai falar 24, e aí a pessoa vai entender 204, ok? Então, eu falo 20 ou 4. Eu vou fazer isso somente quando eu for dividir um número no meio, um milhar no meio, e antes do último algarismo tiver um número zero. Por exemplo, eu quero falar 2001, mas eu quero dividir esse número no meio. Tudo bem, então você vai falar 20 ou 1, porque quando você fala esse ou, eles vão imaginar 20, 0, 1, ok? Não fala zero, eles não falam assim, alright? Então é prática, gente, é repetir, é escrever números aleatórios, vi um número, tente falar em inglês, tá?
colocar isso no seu dia a dia. Agora, números de telefone, a gente vai falar um por um, ok? Algarismo por algarismo mesmo, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as datas em inglês, que também utilizam os números, né? Acabou que essa imagem ficou um pouco picadinha, mas tem a explicação aqui, guys. Para falar as datas em inglês, eu preciso do quê? Dos meses do ano, né? Os meses do ano são sempre escritos com letra maiúscula, sempre. Então vamos lá, repeat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Mais uma vez, tenta repetir o mais parecido possível. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sempre com letra maiúscula, tá? Nós vimos ali em cima os números cardinais. Agora nós vamos ver os números ordinais, os números que representam ordem, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por quê? Porque os números em inglês, eles são usados, né, ordinais quando a gente vai falar das datas, tá? As datas não são igual ao português, que a gente fala, hoje é o dia sei lá, 25 de dezembro. Eles falam 25º dia de dezembro. Ah, hoje é o dia 2 de setembro. Hoje é o segundo dia de setembro. Então, eles sempre vão utilizar os números ordinais para falar as datas. Sempre, ok? Grava isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, guys. I will share my screen again. Esses aqui são os números ordinais, tá? Você precisa aprender até o 31º por causa das datas, né? Vamos lá. Então, os números mudam bastante quando ficam no modo ordinal. O primeiro, segundo e terceiro são bem facinhos, ó. Primeiro, first. Segundo, second. E terceiro, third. First, second, third. Teacher, o que são esses números aqui na frente com essas letrinhas em cima? Deixa eu dar um zoom aqui para te mostrar. O que você tem que saber aqui? Em inglês, você pode escrever as datas ou os números ordinais, né, por extenso, first, ou você pode da forma abreviada. Você vai colocar o número 1 e esse ST são as duas últimas letras do número ordinal. Olha o segundo, second, eu posso escrever por extenso, ou coloco o número 2 e as duas últimas letras. Terceiro, third, ok? E assim com os outros, a maioria termina com TH, porque é a finalização deles, tá bom? Como eu disse, a maioria termina com esse TH. E esse TH, ele não tem som de tch. Não, não. Você vai pôr a língua entre os dentes e vai soprar. Não, quase não tem som, né? Você vai falar for. Então, todas essas palavras você vai terminar com a língua travada entre os dentes, ok? Não tem som de T, forte, tá bom? Não é isso. Vamos lá. É muita prática isso aqui, tá? For, fourth. O quinto, fifth. Tá vendo que você termina a palavra com a língua entre os dentes? É feio mesmo. Fifth. O sexto, sixth. Então, você faz o X e já puxa o TH. Sixth. É rápido, tá vendo? Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Tem que fazer isso com a língua? Tem, para sair a palavra correta. Nono, ninth. Ninth. Décimo, tenth. 11º, 11. E o 12º, ó, 12th. Você vai fazer o F e vai puxar o TH. 12th. 13º, 13. Puxa, normal. 13. 14. 15. 16. Tá vendo que não sai som? Mas é importante você fazer. 17th. 18th. 19th. E o 20º, ó, 20th. Então, tem esse I aqui, ó. 20. Agora, 21º, 22º, eu volto o 20, ó.
21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th. E o 31º, 31st. Treina, 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 treina isso. Essa pronúncia é muito importante. E a escrita, porque no inglês britânico, eles escrevem por extenso as datas na maioria das vezes, tá? Então, você tem que treinar. E você só vai aprender a escrever copiando, tá bom? Sem preguiça, vai lá. Treina um pouquinho, tá bom? Assista vídeos no YouTube com a pronúncia disso aqui que vai te ajudar. Agora, o formato das datas. Nós temos o formato americano e o formato britânico, então depende de onde você está, com quem você está falando, tá bom? O formato americano é mais utilizado, então dê preferência, ok? Ele é mais universal, com quem você falar a pessoa vai entender bem, tá? Então aqui a gente fala, na verdade, no inglês americano, o mês, o dia e o ano. É o contrário da gente aqui no Brasil. Então, primeiro sempre vai vir o mês, o dia ordinal e o ano, tá? Então, aqui eu quero falar, por exemplo, que é o dia 5 de março de 2024. Eles falam que é o 5º dia de março, mas primeiro vem o mês. Letra maiúscula, March 5th, 2024. Tá vendo? Então, você abreviou aqui o número ordinal e vai falar o milhar aqui normal, tá bom? Primeiro dia de julho, July 1st, 2020, ok? Já o formato britânico é igualzinho a gente usa aqui no Brasil. Primeiro vai usar o dia, depois o mês, depois o ano, mas continua o raciocínio do número ordinal. 5th March 2024. 1st July 2020. Você vai saber se é inglês americano ou britânico pelo lugar que você tiver, tá? Então, eu tô na Europa, as datas vão ser assim. Estou nos Estados Unidos, Canadá e tal, vão ser usadas essas datas assim, ok? Como falar as datas de fato? Então, vamos pensar aqui no dia 5 de março. Você pode ver ou ter que escrever por extenso, ou você pode abreviar, né? Ou ver abreviado. Então, seria March 5th, 2024, or March 5th, 2024. No dia a dia é mais comum as pessoas abreviarem assim, tá? Agora, 25 de dezembro de 2020. Vamos lá. December 25th, 2020. Ou, no inglês britânico, vem o dia, depois o mês e o ano. Eles falam o 25º dia de dezembro de 2020. The 25th of December 2020. No inglês britânico, eles falariam o dia 5 de março assim, ó. O 5º de março. The 5th of March 2024, ok? Então, eles falam assim. Vamos praticar um pouquinho? Alguns a gente vai usar no modelo britânico, outros no americano, só para a gente treinar, tá? O primeiro, vamos usar o inglês americano. Primeiro mês, então vamos lá. September. Depois, o dia ordinal, 20th, 2021, ok? Então, September 20th, 2021. O segundo a gente vai falar no modelo britânico só para treinar. Então, a gente vai dizer o 13º dia de julho de 1997. Então, vai ser o, que é o the, 13th, que é o 13º, de julho, of July, vírgula, 1997, ok? O próximo no modelo americano, vamos falar primeiro o mês, depois o dia e o ano. O mês primeiro, December, 24º, 24th, 2025, ok? O próximo no modelo britânico, então é o 3º de abril. O 3º, eu vou dizer... Opa, deixa eu só voltar aqui, guys, sorry. Ok, o 3º, então eu vou colocar the 3rd de abril of April, letra maiúscula, 1990. Meses sempre maiúsculos. E 31 de março, você vai colocar aqui, ó. Vamos colocar no inglês americano e britânico essa aqui. Americano primeiro. March 31st, 2005.
No inglês britânico vai ser o 31º, the 31st of March, vírgula, 2005, tá? Então, treine a data em inglês, os números que você vê no dia a dia. Tenta falar inglês, gente. É muito importante que você inclua o inglês na sua rotina, tá? Não adianta só fazer a aula, só fazer o exercício, se no dia a dia você não se força a ter contato com o idioma, tá? Você só vai aprender rápido, só vai ter resultado se você incluir o inglês na sua vida diária. Então, todo dia um pouquinho. Todo dia eu vou ler os números em inglês. Todo dia eu vou copiar uma dezena. Todo dia eu vou ver um vídeo no YouTube. Se você colocar essas metas, você vai ter mais contato e vai aprender mais, ok? Todas as vezes que você for olhar para o calendário, for olhar a data do dia, tenta falar inglês, tenta falar inglês americano, que é mais fácil, tá? Vi um número, vi 254, vou tentar falar, vou consultar a tabela. São formas de você forçar o seu cérebro a lembrar das informações que você está aprendendo. A gente só aprende algo quando a gente tem muito contato com aquilo. Lembra do exemplo da música. Você só grava a letra de uma música porque você escutou ela várias e várias e várias vezes. Se eu ouvir a música uma vez só, não vou saber, certo? Então, faça isso com o inglês. Assistiu a aula ao vivo? Faça anotações durante a aula, repita em voz alta tudo que a teacher falar, acompanhe a correção, assiste a aula gravada, revise, você passou para a próxima lição, revise todas as anteriores, porque uma coisa complementa a outra. Às vezes, um detalhe que você esquece pode te comprometer lá no intermediário, por exemplo. Então, revisão contínua. Nós que somos teachers, vivemos estudando e revisando tudo, justamente para não esquecer, né? Aqui no Brasil, a gente não tem a dádiva de abrir a porta e encontrar com alguém lá fora que fala inglês com a gente, na rua, por exemplo, né? Todo dia, toda hora, igual na Europa. Então, manter o contato com o inglês o máximo que você puder vai te ajudar a ter uma imersão com o idioma e aprender com mais facilidade. Então, é importante que você acompanhe a comunidade, faça os joguinhos, assista vídeos, escute podcast, se exponha ao idioma de fato, tá bom? Sentiu que está esquecendo? Titi, fui olhar aqui uma data e não consegui falar. Volta, assiste essa aula de novo, revisa, repete os áudios, copia. Não deixa você avançar estando com dificuldade ainda em alguma coisa, ok? Guys, essa foi a aula de hoje. Vocês vão receber esse arquivo aqui. Vocês vão receber áudio dos números cardinais e ordinais. Essa tabelinha, infelizmente, não apareceu toda, mas nós vamos disponibilizar para vocês nos grupos, ok? Revisem, repitam, anotem, copiem, treinem e incluam o inglês. Sigam essas dicas que vocês vão aprender muito bem, alright? If you have any questions, please let us know. Se tiverem qualquer dúvida, nos falem. Bye, guys. See you soon. Have a good day.